Boa tarde a todos. Estamos aqui para o início do quinto dia da nossa sabatina acadêmica. Hoje teremos a presença do candidato Renato Mocelin. Antes, gostaria de conceder a palavra para a nossa professora, coordenadora do curso de Direito, professora Tânia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde especial de boas-vindas ao professor Mocelin. É um prazer recebê-lo a esse evento que foi tão brilhantemente concebido pelos nossos alunos. Da nossa parte, da coordenação do curso e da faculdade, é uma parceria para dar o apoio e o suporte, mas a glória pelo desenvolvimento de tudo que está dando tão certo é deles. E se falhas acontecerem aí, é pela nossa pouca habilidade em conseguir fazer melhor o apoio. Dito isso, professora Renato Mocelin, eu queria agradecer muito a sua participação, porque nós estamos vivendo momentos aí em que os professores são desacreditados, em que nós temos que lidar com fake news, em que há uma polarização muito grande na nossa sociedade, onde as pessoas, ao invés do diálogo, usam outros caminhos, nem sempre muito urbanos e civilizados, para exporem as suas propostas. Então, ver um professor se dispor a aceitar o desafio de viver a política naquilo que ela tem de bom, de se dedicar o seu tempo e a sua energia para fazer isso, como professora, eu quero lhe dar os parabéns, porque esse é um desafio que não é para qualquer um aceitar. E que bom que aceitou também participar desse evento, que dá oportunidade, não só ao senhor, mas aos candidatos todos, de fazerem aquilo que eu acho que é o mais interessante, que é dizer direto para o eleitor o que ele quer para o nosso município, o que ele pensa para o nosso município. Então, agradecendo aí mais uma vez os nossos acadêmicos e ao senhor por aceitar o convite. Duda, está com você para começar a condução. Bom trabalho para nós todos. Obrigada, professora Tânia. Faço das palavras da professora Tânia as minhas, né? Eu estive com o professor Renato Mocelin na Câmara Municipal Universitária e admirável. Resumo a isso. Então, é a palavra com o professor Renato Mocelin, 5 minutos para que faça a sua apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite. E eu tenho pelo jovem, e tenho no jovem, a esperança de um Brasil mais tolerante, um Brasil democrático, um Brasil mais inclusivo e com mais justiça social. Quando as pessoas me perguntam, pois eu trabalho com jovens há 40 anos, que os jovens não querem saber da política, eu respondo da seguinte maneira: o jovem não quer saber da política tradicional, do patrimonialismo, do nepotismo, do filhotismo. Vocês que estão nessa notável instituição, que tem uma tradição muito grande aqui em Curitiba, no curso de Direito, vocês têm toda uma formação em teoria geral do Estado, em ciência política, em direito constitucional, e percebem e sabem que há uma grande distância entre aquilo, por exemplo, que a nossa Constituição estabelece e aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Eu sou filho de agricultores, a minha mãe foi professora, e eu conto uma particularidade para vocês aqui, que o pessoal até acha estranho. Eu nasci dentro de uma sala de aula. A minha mãe estava grávida e eu acabei nascendo com parteira mesmo dentro da sala de aula, que é um caso raro. Até eu brinco com os alunos que a glória será morrer dando aula. Aí eu entro para a história, né? Então, eu sou professor e acho que sempre, nunca vou me arrepender de ter escolhido essa profissão. E cursei Direito na Universidade Federal do Paraná, fiz História, fiz Estudos Sociais, fiz especialização em História da Arte e mestrado em Educação. E sou autor de diversos livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático.
Também tenho livros de história regional, escrevi uma história concisa do Paraná, a guerra entre Pica-Paus e Maragatos, a Guerra do Contestado, e agora acabei de lançar o livro História Concisa de Curitiba. A professora Tânia colocou bem, é um desafio para nós, professora Tânia, que vivenciamos a política mais na teoria, em nossas aulas, né? Você participar da vida política. E estou bastante, digamos, contente de estar participando, porque estou aprendendo muito. E nós precisamos de uma sociedade que dialogue e que jamais venha a cair novamente num regime como nós tivemos, um regime autoritário, totalitário. Então, esse, resumidamente, é o Renato Mosselin, candidato a prefeito de Curitiba. Muito obrigada, candidato. Eu vou começar com as perguntas, então. Como pretende contribuir para conseguir equidade na sociedade, tanto em questões de desigualdade social, irresponsabilidade ambiental, preconceito, etc.? Veja bem, eu às vezes fico reparando as propostas de certos candidatos e tem gente que pensa que vai ser secretário-geral da ONU, né? Você tem que ter a dimensão de que o cargo de prefeito ele é limitador. Você pode fazer muitas coisas, sim, mas você tem um poder limitado ao orçamento da cidade, à realidade econômica e social do momento em que você estiver administrando a cidade. Mas eu acredito que é possível você, como prefeito municipal, adotar políticas inclusivas. Eu tenho percorrido a cidade e observo que todos os nossos rios estão poluídos. Eu estive agora há pouco ainda ao longo do Rio Belém, já percorri o Ribeirão dos Padilhas, o Rio Barigui, e é possível você promover uma política que venha despoluir esses rios, porque aqui entre nós, independentemente da eleição municipal, o grande desafio das próximas décadas é a questão ambiental. Nós vivemos uma encruzilhada civilizatória. E aquilo que nós fizermos nos próximos anos terá consequências deletérias, né? Se não forem as adequadas para as gerações futuras. Então, é preciso pensar globalmente, né? Tendo essa realidade, mas agir localmente e fazer aquilo que é possível para que tenhamos uma cidade sustentável, inclusiva, e uma questão super importante também é a questão da mobilidade urbana. Eu acho que tivemos ali alguma queda com a Eduarda, voltando. Voltou. Perfeito. Problemas tecnológicos. Professor, podemos passar para a próxima pergunta? Pode. Claro. Perfeito, então. Quais tipos de políticas você imagina necessária para que Curitiba se torne uma cidade inovadora? Curitiba já foi uma cidade inovadora, Eduardo. Desde o plano Agache, na década de 40, aí vai o historiador ficar falando de história. Nós temos uma cidade com planejamento. Na década de 60, vamos ter a criação do IPUC, e na primeira gestão do prefeito Jaime Lerner, nós tivemos uma série de inovações, principalmente na área de transporte coletivo. E também, mais tarde, ações que deram a Curitiba vários títulos no que diz respeito a ser uma cidade com um padrão ecológico bastante desenvolvido. Eu diria que muitas coisas foram feitas. Curitiba, comparativamente a outras capitais brasileiras, tem uma situação, eu diria, notável em várias áreas. Mas também percebo que nos últimos 15, 20 anos, e não estou aqui querendo culpar este ou aquele prefeito, nós paramos, nós deixamos de inovar. E apenas certas áreas que nós tínhamos uma posição de destaque, o que a gente observa é um certo esgotamento desse modelo. É preciso
buscar novas prioridades e fazer com que Curitiba volte a ser uma cidade inovadora. Perfeito, candidato. Quais áreas serão o principal foco da sua gestão caso seja eleito? E quais as suas propostas para essas áreas? Eu sou professor e a professora Tânia, que está nos acompanhando, né, sabe que nós, professores, nós temos, talvez seja uma utopia, mas que nós perseguimos. Nós acreditamos que só através da educação, de uma educação crítica, de uma educação responsável, de uma educação inclusiva, nós podemos mudar não só Curitiba, mas todo o Brasil. Eu defendo, sabe, Eduarda, escola em tempo integral. Aqui em Curitiba nós temos 185, 186 escolas e apenas 25% dos jovens estão em escolas em tempo integral. Mas escolas em tempo integral com condições para que o aluno não fique, obviamente, trancado numa sala de aula 8 horas. E essa escola em tempo integral, ela deve priorizar inicialmente os bairros onde o índice de desenvolvimento humano é mais baixo, onde há mais violência. Você retira o jovem, muitas vezes, das garras de traficantes e até da violência doméstica, e dá a esse jovem uma educação que possibilitará que ele venha a ser um cidadão bastante responsável. E, claro, nós temos que ter uma carreira que traga para o magistério mais e mais pessoas, um plano de carreira para os professores. Eu, conversando com uma pessoa de um país europeu, eu contei a essa pessoa o salário de certas castas do funcionalismo público. Não vamos generalizar, a maioria dos funcionários públicos ganham mal, trabalham muito e ganham mal, essa é a verdade. Não podemos estigmatizar o funcionalismo público, mas existem certas castas, tanto do judiciário como do executivo e até do legislativo, que ganham salários exorbitantes. Eu vi o sujeito ganhar 117 mil em um mês, enquanto que uma professora não ganha R$ 2.000. Quer dizer, sem querer comparar de forma depreciativa, muitas vezes é mais vantajoso para a pessoa fazer trabalhos domésticos, no caso, ser diarista, do que ser professora. E ser professora ou ser professor nos primeiros anos da vida escolar da criança é um desafio. Você tem que ser psicóloga, tem que ser pedagoga, tem que ter conhecimento das disciplinas. E eu acredito que será ali, nos primeiros anos da vida escolar, que nós inculcaremos o respeito ao meio ambiente, a educação cidadã. E eu tenho uma causa que eu defendo, sabe, Tânia e Eduarda, que é a causa animal. Eu acho que você mede o grau de desenvolvimento de uma sociedade, aqui parafraseando Fourier, pela maneira como essa sociedade trata as mulheres e os animais. Quanto mais atrasada é a sociedade, mais o descaso com os animais e, infelizmente, em muitos países, com as mulheres. E nós, aqui no Brasil, ainda temos uma dívida histórica com os afrodescendentes, com as mulheres. Tanto é que um dos valores do Partido Verde é a cidadania feminina. Mais e mais mulheres têm que participar da política. Eduarda, daqui a alguns anos, você tem que ser candidata, ou colegas suas, vocês têm que participar. Vocês representam mais de 50% da população aqui de Curitiba que vota. Meu Deus, a primeira mulher, Tânia, que foi eleita vereadora aqui em Curitiba foi a Maria Olímpia Carneiro Mocha. Ela tinha 21 anos, foi em 1947. E vejo, a mulher adquiriu o direito de votar em 1932. Somente em 1960 fomos eleger uma outra vereadora. Atualmente temos 38 cadeiras na Câmara de Vereadores e apenas, se não me falha a memória, 8 mulheres. Isso é muito pouco. Quer dizer, nós temos que chamar para a política os jovens, chamar para a política as mulheres e renovarmos. Eu acredito na renovação. Por isso que eu sou contra, sabe, Tânia, a reeleição.
Eu acho que aqui o ideal grego, né? O sujeito que exerceu 2 vezes um cargo político deveria sair de cena para deixar que outras pessoas participassem. Na Grécia, o sujeito, ao exercer 2 vezes o mesmo cargo, ele não podia mais exercer aquele cargo, porque ele estaria impedindo que outras pessoas, outros cidadãos também participassem. Então, quando fala-se muito na nova política, eu questiono qual nova política? Nova política muitas vezes é só na conversa, porque às vezes também a pessoa é jovem, mas tem ideias obsoletas, né? Você vê o Bernie Sanders lá nos Estados Unidos, um senhor de quase 80 anos e com uma vitalidade, um Pepe Mujica no Uruguai com 85 e mais jovem do que muitos que tem por aí, né? Então é essa a minha visão. Muito obrigada. Caso eleito, como pretende administrar a retomada de atividades como as aulas presenciais? Eu acredito muito que nós temos que aprender com as experiências de outros países. Infelizmente, em relação à pandemia, nós não aprendemos. A Nova Zelândia tem uma primeira-ministra notável. A Alemanha tem uma chanceler, veja, a primeira-ministra da Nova Zelândia ela é de esquerda. A senhora, a chanceler da Alemanha, a Merkel, ela é de centro-direita. Então a questão aí que não é ideológica, é questão de competência mesmo, né? Na Coreia do Sul, em Hong Kong, eles souberam enfrentar a pandemia. O mesmo não aconteceu na Itália, o mesmo não aconteceu na Espanha. Portugal, meu Deus, eu não sei se vocês chegaram a ver a entrevista do presidente de Portugal, que orgulho, né? Um homem notável, a serenidade, a racionalidade. E nós não. Nós temos um presidente que chegou a dizer que ia ser uma gripezinha. Tivemos empresários irresponsáveis dizendo que iriam morrer 5, 6 mil pessoas apenas. As pessoas aqui no Brasil falam muito daquilo que elas não sabem. É o triunfo do achismo. A professora Tânia colocou bem, nós vivemos a era das fake news. É incrível como as pessoas conseguem saber de tudo e resolver todos os problemas que aparecem no mundo. Então, nós não soubemos aprender com as experiências dos outros. Aqui no Paraná foi pior, porque nós já sabíamos o que tinha acontecido em Manaus, o que estava acontecendo em São Paulo. O retorno, veja, eu estava lendo sobre como as escolas de alguns países europeus estão retomando as aulas. Você tem que manter o distanciamento entre os alunos, você tem que medir a temperatura, você não poderá voltar normalmente como eram as aulas antes da pandemia. E tudo isso tem que ser muito bem planejado. Eu até gostaria de destacar que aqui em Curitiba, tanto a secretária de saúde quanto o secretário de saúde do Estado são pessoas competentes. E a gente notava, e nota pela parte deles, um desejo enorme de fazer as coisas dentro dos padrões científicos. Só que aí entra a política. E a política, muitas vezes, os interesses. Nós temos que voltar, sim, às atividades escolares, mas com muita parcimônia, com muita responsabilidade, porque a gente não pode brincar com vidas. Não podemos brincar com vidas. Mas a economia pode claudicar. Sim, vamos buscar meios para sairmos da crise econômica, mas o que nós não podemos é permitir que mais e mais pessoas continuem morrendo. Algo trágico, nós chegaríamos nesse final de semana a 160 mil pessoas mortas. Nós nunca tivemos isso na história do Brasil. Nós tivemos guerras que não tiveram semelhante número de mortos. Então é uma situação anômala, uma situação que tem que ser enfrentada com responsabilidade. E o sujeito, vamos supor, Eduardo, eu ia ser o prefeito de Curitiba, eu não serei o prefeito do Partido Verde, eu serei o prefeito de toda a cidade, daqueles que votaram em mim, daqueles que não votaram em mim, daqueles que gostam do professor Mocelin, daqueles que não gostam. Infelizmente, aqui no Brasil, muitos que exercem funções públicas, eles governam para facções. Eles dão declarações de acordo com os interesses das redes sociais para serem, digamos assim, exaltados por quem acompanha essas redes sociais.
Muito obrigada, candidato. Eu vou passar para as perguntas dos acadêmicos. A acadêmica Beatriz Duma pergunta: candidato, como o senhor pretende lidar com a questão das pessoas em situação de rua na cidade, caso seja eleito? Aqui a questão ela extrapola Curitiba, né? A crise econômica gera mais pessoas em situação de rua. Eu resido na Alameda Dom Pedro II e vou trabalhar tanto no positivo ali da Vicente quanto lá da Sete. Eu vou a pé quando não está chovendo, né? E à noite. E eu noto, tinha as pessoas, os pedintes que já eram meus conhecidos, né? Eu já separava um dinheirinho para eles. Só que agora está difícil, né? Porque agora a quantidade aumentou exageradamente. Mas é uma situação que a prefeitura tem feito. Tem pessoas dedicadas que trabalham na prefeitura e que estão tentando tirar essas pessoas, levando para abrigos. Mas a questão não é você simplesmente dar à pessoa alimento, banho, a pessoa dorme e no outro dia está na rua de novo. Você tem que fazer um trabalho muito mais amplo, porque muitas dessas pessoas têm graves problemas de drogadição. Então, você precisa dar a essa pessoa assistência psicológica e muitas vezes médica, porque a partir de uma determinada etapa da drogadição, você não tira a pessoa com conversa. Ou pare de usar, não faz mais isso. Não é assim. E também eu estava conversando lá na Associação Comercial do Paraná, também na Brasil, nas instituições que representam o comércio e o empresariado de Curitiba, é preciso você dar cursos para que essas pessoas sejam reinseridas no mercado de trabalho. Ninguém vai morar numa rua porque gosta. Às vezes um frio tremendo, como hoje, por exemplo, tem pessoas embaixo das marquises, cobertas de uma maneira assim com jornais, com roupas que são maltrapilhas. Se dizer não, está lá porque é vagabundo, não é assim. Você não conhece a história, cada uma daquelas pessoas tem uma história. E é preciso conhecer essa história para tentar retirá-la das ruas. E para isso, é um trabalho que não pode ser um trabalho apenas caritativo. É um trabalho que deve envolver profissionais, psicólogos, psiquiatras, pessoas que realmente saibam lidar com pessoas que estejam nessa situação. Perfeito, muito obrigada. A próxima pergunta é da acadêmica Laura Rocha. Ela diz: candidato, qual a proposta para o incentivo ao comércio local? Eu acho que nós devemos buscar, por exemplo, através de massivas, através das próprias mídias, né? Você incentivar que as pessoas consumam no seu bairro. Quer dizer, se você pode ir à sorveteria, desculpe, do seu bairro, vá na sorveteria do seu bairro, comprar na loja do seu bairro, valorizar o seu bairro, valorizar a sua cidade. É mais ou menos como aquilo que eu falo em relação às questões ambientais. Em relação às questões ambientais, nós devemos destacar que é preciso boicotar empresas que não respeitam as questões ambientais. Você vai comprar palmito, por exemplo, tem que ver se tem o selo do IBAMA. Vai comprar uma roupa, se você sabe que aquela empresa usa trabalho infantil, você simplesmente não compra. Então é preciso desenvolver uma cidadania crítica em relação ao consumo, por exemplo. Muito obrigada. A acadêmica Laura Rocha pergunta novamente: o senhor falou que defende a causa animal. O que o senhor propõe para a proteção e cuidado dos animais na prática? Um hospital veterinário, para começo de conversa, né? Porque muitas pessoas que têm carência de recursos, elas gostariam de levar o seu animalzinho quando este está adoecido, mas elas não têm recursos, muitas vezes não tem recurso nem para elas. Também programas visando a castração de animais. Ainda uma educação. Espera, deixa eu só tirar o telefone. Tranquilo. Alô, oi. Desculpa. Sozinho em casa, isso acontece. Então, eu dizia para vocês que é preciso
desenvolver uma série de políticas. E, claro, agora nós temos uma legislação que a crueldade em relação ao animal ela é punida com mais severidade. Mas isso, sabe, Eduarda, eu acredito que só será solucionado com o tempo, com uma educação que leve as pessoas a respeitarem o animal. Enquanto nós tivermos animal de estimação, não, o animal é um ser senciente. O animal ele sente dor, ele tem emoções. O Leonardo da Vinci ele tem uma frase que eu acho magnífica. Ele disse: haverá um dia que um crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Eu, como historiador, volta e meia, eu produzo vídeos contando a história dos gatos, a história dos cães, a história da vida animal, né? Porque nós temos que respeitar a vida em todas as suas formas. E a causa animal ela deve simbolizar um avanço civilizacional para a nossa cidade. Perfeito, candidato. Muito obrigada. Tenho mais uma pergunta aqui, da acadêmica Beatriz Duma. Candidato, caso eleito, como pretende lidar com a falta de vagas nas creches? Desde que eu acompanho as eleições municipais, eu ouço que o candidato A ou B vai zerar, vai por fim as vagas, vai fazer com que tenhamos vagas nas creches para todas as crianças. Só que isso acaba não acontecendo. Então é preciso trabalhar sem prometer, né, que vai zerar, para que não tenhamos essas filas, que não tenhamos, principalmente para aquelas pessoas que trabalham, mulheres das camadas populares, com quem deixar os seus filhos. Como dizia o Bento Munhoz da Rocha Neto, que foi governador do Paraná, né, ele dizia o seguinte: ganhei eleições sem fazer promessas, perdi eleições sem fazer promessas. Cuidados especiais com quem faz muitas promessas. Obrigada, candidato. Eu tenho uma pergunta minha mesmo. Qual é a sua posição sobre os escândalos nacionais de corrupção? A corrupção, ela vem desde os tempos coloniais, né? Tomé de Souza, quando foi governador-geral, houve uma malversação na construção de Salvador. Só que a gente deve tomar cuidado, porque derrubaram o império dizendo que havia corrupção. Fizeram a Revolução de 30 por causa da corrupção. O golpe de 64 por causa da corrupção. Então é preciso destacar que muitas vezes o combate à corrupção é a corrupção do outro. E usa-se politicamente o combate à corrupção para defender projetos diferentes daqueles que, porventura, não interessam a determinados grupos sociais. Tem que combater a corrupção, sim, mas é preciso ver que é preciso destacar que é preciso combater a corrupção de todos e não de alguns. Perfeito, candidato. Qual é o seu plano para a integração do transporte com a região metropolitana de Curitiba? Nós defendemos a criação de uma agência metropolitana de transporte. Porque hoje, Curitiba está interligada com os municípios da região metropolitana. Sem um diálogo, sem uma agência que venha possibilitar que os prefeitos da região metropolitana, com o prefeito de Curitiba, com o governador do estado, desenvolvam uma política que seja global. Sem isso, dificilmente nós encontraremos soluções que sejam adequadas. Candidato, quais as medidas práticas necessárias em tempos de disseminação do coronavírus? As medidas práticas, elas têm sido adotadas, né, pela maioria da população, que é o isolamento, em certos casos, o uso de máscara,
enfim, todos os protocolos que as autoridades de saúde recomendam. Mas, infelizmente, tem pessoas que não obedecem, né? E isso causa problemas. Isso é falta de cidadania também, né? Mas é preciso destacar que as autoridades têm indicado como nós devemos proceder. E eu acredito que toda pessoa deve seguir as recomendações das autoridades de saúde. Essa aqui vai ser um pouco polêmica, mas qual a sua opinião, né, sobre a forma que o atual prefeito agiu com toda essa pandemia? Eu poderia ser oportunista e ficar criticando o prefeito e suas ações durante a pandemia. É uma situação inusitada. A não ser lá o João Antônio Xavier, que foi prefeito à época da gripe espanhola, nunca nenhum prefeito enfrentou uma situação como essa. Então, eu não vou ser oportunista de dizer que o prefeito não agiu adequadamente. Talvez tenha fechado antes da hora e promovido a abertura ainda de forma meio atabalhoada. Eu acredito que ele tentou acertar. Eu não acredito que não houve da parte dele boa vontade para acertar. Então, eu me abstenho de raciocinar sobre uma hipótese. Eu não sou o prefeito nessa oportunidade e seria oportunista da minha parte querer dizer que ele deveria agir assim ou assado. Obrigada. A acadêmica Laura Rocha pergunta, ainda sobre a pandemia, o que o senhor propõe para diminuir os desempregos que foram causados? Aí dá para fazer uma crítica. O programa de recuperação econômica apresentado pela prefeitura é muito tímido. Destina em torno de 10 milhões aos pequenos empresários, né? Eu acredito que é possível fazer mais. É possível, por exemplo, em relação ao ano que vem, você, em muitos casos, postergar ainda mais o pagamento do IPTU. Você anistiar certas dívidas fiscais. Houve um superávit de 500 milhões. O Curitiba tem um orçamento de mais de 9 bilhões de reais. Então, 10 milhões para quem tem um orçamento de 9 bilhões e alguma coisa é muito pouco. E eu vou além. Você tem que buscar recursos fora. Governo federal, governo estadual. Por que não? Como em casos emergenciais, até fazer empréstimos para socorrer o pequeno empresário, o pequeno comerciante, enfim, porque você vai salvar empregos. E mais adiante, você vai recuperar tudo isso, porque a economia voltando a se desenvolver, você tem o quê? Você tem pessoas consumindo. E, obviamente, a arrecadação de tributos vai aumentar. Sim, muito obrigada. Uma última pergunta antes das considerações finais. Como a sua experiência como professor refletirá na gestão pública, caso eleito? A minha experiência como professor é como lidar com pessoas, como conviver com pessoas, como buscar o diálogo, como compreender o outro e como ter a convicção que nós somos ignorantes em grande parte daquilo que nos cerca e que é preciso aprender, que é preciso ter pessoas ao seu redor que tenham qualificações técnicas das mais diversas áreas, sem perder aquilo que é da essência da política, que é pensar o social. Quer dizer, ter sensibilidade para as questões sociais. Muito obrigada. Concedo, então, 5 minutos para que o senhor faça as suas considerações finais. Eu acredito que, como historiador, como alguém que conhece a história razoavelmente do Paraná e de Curitiba, e também pela minha vivência aqui na cidade e pelo que eu tenho aprendido nos últimos tempos, eu posso ser
um prefeito que eu diria Curitiba merece, e merece muito mais, né? Eu sonho com uma cidade, sabe, Eduarda, uma cidade sustentável, uma cidade onde não vamos acabar com as injustiças sociais, mas elas sejam diminuídas, onde não tenhamos pessoas em situação de rua, onde tenhamos uma educação de qualidade, onde jovens da periferia não sejam assassinados porque não têm R$ 20 para pagar a droga que consumiu. Temos uma cidade que não seja boa para o professor Mocelin, para a Eduarda, para a professora Tânia, mas que seja boa para todos nós. Uma cidade em que a cidadania seja vivenciada plenamente. É isso que eu desejo, é isso que eu espero. Meu número é 43, o Partido Verde, nesse atual contexto, eu acredito que é um partido necessário. Perfeito, candidato. Muito obrigada por toda a sua exposição, pela educação também, muito gentil. E é isso, né? Em nome do diretório, eu agradeço a sua participação, é muito importante para nós, né? Tivemos muitos candidatos confirmados, 14, né, dos 16. Então, ficamos extremamente contentes com sua participação. Obrigado. Professora Tânia? Professor Mocelin, mais uma vez, é ótimo esse momento que os candidatos marcam nas suas agendas para falar com acadêmicos, porque isso mostra uma disposição, acima de tudo, para o diálogo, uma disposição para falar com o jovem, olhando nos olhos, ainda que estejamos fazendo isso de maneira virtual, mas a partir das provocações deles, que são as de quem logo vai entrar no mercado de trabalho, para quem já está enfrentando problemas com mobilidade social, para quem está com os reflexos da pandemia e potencializando angústias e ansiedades, enfim. Então, esse movimento dos candidatos, como o senhor fez, nos darem aí um tempo na sua agenda de compromissos de campanha, mostra como os demais que aceitaram, já participaram, e os que virão na semana seguinte, essa disposição de ouvir o jovem. Nós que estamos na sala de aula, sabemos da importância disso, de fomentar, de tentar construir uma formação que seja crítica, de quem não reproduza conceitos, mas que ouça esses conceitos e aproveite aquilo que tem para ser aproveitado, mas também se posicione para afastar e melhorar aquilo que precisa ser superado. Então, só para lhe dizer mais uma vez que aqui, como professora da casa, é uma honra receber um professor e é um orgulho muito grande estar aqui dividindo mais esse fim de tarde com a Beatriz, com o Renan, a Laura e a Eduarda, nesse nosso diálogo aí com os candidatos. Então, professor, independentemente de campanha agora, que esses nossos laços que começaram pela campanha se estendam para outros momentos, se a sua trajetória política, enfim, para onde ela apontar, no futuro vamos nos encontrar novamente, né? Eleito ou não eleito, mas a universidade é a casa das portas abertas para a discussão e para o diálogo, acima de tudo. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Informo que a gente vai dar uma pausa de uns 3, 4 minutos. A candidata Marisa Lobo informou que talvez poderia acabar não conseguindo participar, então tentaremos contato com ela novamente para dar continuidade ou não à nossa live.
Oi, pessoal, tudo bem? Infelizmente, a gente não teve um retorno da candidata Marisa Lobo. Acredito que o imprevisto dela se estendeu. Tentaremos remarcar, então, para realizar a sabatina dela e informamos nas nossas redes sociais. Lembrando também que terça continuaremos com as nossas sabatinas. Professora Tânia? Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês e semana que vem tem mais. Vamos torcer para que os candidatos que ainda não haviam confirmado presença, para a candidata Marisa, que hoje teve o compromisso que provavelmente se estendeu e não pôde vir, que também se acomodem, porque seria mais especial ainda conseguirmos encerrar isso com a participação de todos. Então, agradeço mais uma vez, boa aula para quem tem aula logo mais, bom feriado e nos vemos na terça-feira. Perfeito. Obrigada, pessoal. Até mais.